A Noruega conseguiu garantir de forma inteligente a aposentadoria de toda a sua população. É isso que nós vamos entender neste vídeo, que eu vi aí uma notícia quando eu estava pesquisando, achei muito interessante e resolvi trazer para vocês, principalmente porque dá para a gente copiar, se basear nessa história da Noruega para poder montar um esquema poderoso, simples e muito fácil para você também se aposentar. Primeiramente, para quem não me conhece, meu nome é Luiz Gustavo Martinez, eu sou educador financeiro e trago aqui para vocês sempre falando sobre investimentos, sobre vida financeira, de uma forma embasada na psicologia, na neurociência e também nas finanças comportamentais. Não são informações jogadas, a gente pesquisa e traz aqui para te ajudar a também montar a sua liberdade financeira. Esse é o nosso objetivo. Bom, vamos lá. Primeiramente, nós temos aí, olha, o que é a Noruega? A Noruega é esse país aí, essa linguiçona aí, né, do lado da Suécia. E o país tem uma característica interessante. Ela tem uma população de 5,65 milhões de habitantes. E ela é muito conhecida pela extração e exportação de petróleo e gás natural. Então ela é o terceiro maior exportador da Europa e o terceiro maior exportador mundial de gás. E isso representa para eles aí entre 15 a 20% do PIB, do produto interno bruto do país. E aí o que eles fizeram? Eles tiveram a brilhante ideia de criar um fundo soberano para garantir um fundo de pensão, né? Um tipo de fundo de pensão que atenda a toda a população para poder beneficiar todo mundo. Isso é muito legal e de forma muito inteligente eles fizeram isso, como nós vamos ver aqui. O que eles fizeram? Eles simplesmente usaram esses lucros das reservas de petróleo e gás para garantir esse fundo que eles chamam de Fundo de Aposentadoria Geral. Vamos entender aqui, o fundo hoje soberano da Noruega, que é esse Government Pension Fund Global, amplamente conhecido como Fundo do Petróleo, iniciou o ano de 2026 avaliado em 2,2 trilhões de dólares. Então, assim, é uma quantidade grande de dinheiro. E aí você vê que eles têm, como eu disse aí anteriormente, 5,6 milhões de habitantes, é pouca gente, dá para você fazer aí uma divisão muito legal. Como é que ele funciona? Ele é administrado pelo Banco Central da Noruega e ele praticamente não investe dentro do próprio país, para evitar aí problemas, né, de supervalorização da moeda, para mexer muito ali na economia. Então o que ele faz? Ele faz uma diversificação global. Só que tem uma regrinha muito interessante aqui. O governo norueguês ele é estritamente proibido de retirar o principal do fundo, ou seja, ele não pode mexer nesse dinheiro principal arrecadado. O que ele pode fazer é usar os rendimentos gerados, tá, através de dividendos, através de bonificações que as empresas pagam, que equivale a cerca de 3% ao ano. Então vamos entender isso aqui. Vamos supor que eles receberam aí de dividendos aí 10%. Eles só podem gastar 3% ao ano. A curiosidade aqui é o quê? O fundo tem posições inclusive em empresas brasileiras. No setor de banco, setor ligado a petróleo e energia, setor básico e mineração. Então você vê que eles têm aí uma grande diversidade, porque o dinheiro, o capital é muito grande. Depois, como esse dinheiro chega à população? Essa é uma das partes mais interessantes aqui dessa história. Esses 3%, eles não são transferidos direto para a população. Por quê? Porque você não precisa dar para a pessoa aquele dinheiro ali como a gente conhece com aposentadoria. O que eles fazem? Olha que interessante. Eles usam esse dinheiro para resolver a vida da população de três formas. Primeiro, financiamento de serviços públicos gratuitos. Então o dinheiro do fundo cobre cerca de 20 a 25% de todas as despesas do governo. Então ele financia saúde pública, a educação, as creches, tudo que envolve essa parte social, tá? Depois, redução de impostos. Olha que interessante. Se o fundo não existisse, o governo norueguês precisaria cobrar impostos mais altos da população, certo? Para manter ali o serviço. Eles usam uma parte do fundo como um desconto nos impostos. E em terceiro, eles usam isso para garantir a previdência futura. Então, fica lá o dinheiro e vai rendendo ali para a população. No futuro, quando o petróleo de repente começar a acabar, começar a ter problemas e a população já estiver idosa,
eles consigam aí se manter sem maiores problemas. Então, em 36 anos, eles começaram esse fundo em 1990. Você vê que o país construiu uma poupança robusta e consistente. E aqui é que está o grande pulo do gato, o que me chamou a atenção para essa estratégia. O país segue exatamente a estratégia usada por grandes investidores, principalmente aqui o Warren Buffett. Desde 2010 eu estudo e gosto muito da história do Warren Buffett, baseei a minha estratégia no sistema que ele usa, tá? Claro que eu não tenho 500 bilhões de dólares como ele, mas enfim, dá para você usar ainda que com pouco capital, tá? E eles obtiveram um resultado tão impressionante quanto o do próprio Warren Buffett. E qual foi a estratégia da Noruega? Olha a simplicidade disso. Então, o que eles fizeram? Eles investiram e investem em boas empresas, então eles têm muito cuidado na escolha das empresas. Segundo, eles reinvestem todos os ganhos de dividendos, né? Eles tiram ali os 3%, o resto é todo reinvestido para gerar mais dinheiro, tá? E terceiro, eles deixam ali rendendo por maior tempo possível, para conseguir ter o maior retorno possível. Por isso é que eles não pegam esse lucro todo e simplesmente redistribuem para a população. Eles usam uma parte. É muito inteligente essa forma como eles trabalham. Você pode copiar essa estratégia? Claro que você pode, né? Para suas finanças pessoais. E esse, eu digo que é um dos exercícios mais inteligentes de um bom planejamento financeiro que você pode fazer. Por quê? O modelo norueguês, ele não consiste em tentar acertar a ação que vai bombar amanhã, aquela diquinha, aquela... Não, ele cria uma estrutura muito consistente que blinda o patrimônio de forma muito eficiente. É claro que aqui nós estamos falando de um volume muito grande do dinheiro, vou falar de novo, então eles diversificam bastante. Você tem que tomar cuidado aqui para não pulverizar demais. As pessoas às vezes têm 5, 10, 20, até 50 mil e querem ter 30, 40 ações. Ou 30, 40 investimentos, entre renda fixa, fundo imobiliário, ações, enfim. E ter aí 30, 40 produtos. Não é assim que funciona. Então, para montar o seu próprio fundo soberano pessoal, você precisa replicar 4 pilares que regem aí esse fundo da Noruega. Vamos entendê-los aqui, que eles são bastante simples, não é uma coisa complicada não. Primeiro, entender como você vai selecionar os seus investimentos. Então, o que o fundo norueguês fez? Eles mantêm uma divisão clássica e sólida de ativo. O que é isso? Você primeiro precisa definir o seu perfil como investidor, conservador, moderado ou agressivo. E aí, quando você abre a conta na corretora, a primeira coisa que você vai fazer é preencher lá um questionário que muitas pessoas acham bobo, mas não é. É para definir ali qual o seu perfil. O importante é você estar investindo e conseguir dormir bem à noite. Isso vai definir quais investimentos são mais adequados para você. Estudar para conhecer os produtos, seja ele qual for, renda fixa ou renda variável. Você tem que entender, tá? É um processo simples, sem segredo, mas o que ele demanda? Tempo, paciência e disciplina, que é o que a gente sempre fala aqui. Você tem que tirar um tempinho, tem que estudar. Não é só porque o cara lá deu a diquinha do IPCA 2032, eu vou lá e vou colocar um dinheiro. Não, saiba como funciona, qual que é o rendimento, quais são as taxas, como é que ele funciona, como é que é a marcação a mercado, que esse título varia. Ele não é uma coisa que só vai crescendo, tá? Muitas pessoas desconhecem isso. Então você tem que entender essa parte básica. Tá? Segundo, a regra de ouro dos 3% para você viver de renda. Isso aqui é maravilhoso. Poucas vezes eu vejo as pessoas falando isso. Aqui para vocês entenderem, eu vou dar um exemplo simples. O que geralmente os investidores e os experts aí falam para você? Se você ganha, por exemplo, 12 mil no ano de dividendos, você divide isso por 12 e aí você vai ter R$ 1.000 por mês para você poder usar. Só que não é assim que a conta funciona, ou não é assim que ela deveria funcionar. Então, o que a Noruega entendeu? E é uma das lições mais valiosas que nós podemos aprender aqui. Ela só gasta uma parte do rendimento real dos juros. O principal eles não mexem, tá? Por quê? Porque olha só, vamos supor, em média você vai ter um rendimento na pessoa física aí entre 10%, 12%. Vamos pôr uma média de 10% para facilitar os nossos cálculos. Eu falo para você, utilize entre 3 a 4% disso. Então, o que eu estou falando aqui? Se você ganha aí, né? Vamos por R$ 10.000 de dividendo, só para facilitar a conta. E aí você vai gastar o quê? 4% disso. Então, você pode gastar 4 mil no ano,
certo? Que vai dar aí cerca de 300 e pouquinhos reais. Por quê? Porque o restante ele vai ser usado para corrigir a inflação. Você tem esse vilão que é a inflação, se você não sabe como funciona, tem vídeo aqui no canal explicando simples, de forma muito tranquila, como funciona a questão da inflação. Então você tem que entender que ele vai corroendo o seu dinheiro ano a ano. E aí você precisa se proteger disso. Qual é a sua proteção? É esse restante dos 6% do rendimento que vão estar lá e garantir que você vai estar sempre produzindo mais dinheiro. O seu dinheiro vai estar sempre rendendo ali. E isso que a Noruega faz quando ela coloca essa regra de ouro dos 3%. Protege o patrimônio. Entenda isso. Isso é muito essencial, é muito importante. Não caia de novo naquela história de que você vai pegar todos os dividendos que você ganha e dividir por 12 meses, né? E que por mês você vai ter aquele X ali. Não é assim que funciona. Não faça essa conta, porque depois lá na frente vai dar ruim. O seu patrimônio vai chegar uma hora que ele vai começar a cair, porque a inflação vai começar a bater ali e você vai gastar um dinheiro que na verdade você não deveria estar gastando. Terceiro, foco no longo prazo e reinvestimento automático. Aqui também muitas pessoas erram, principalmente no início. O que as pessoas fazem? Elas vão lá, quando começam a ver que estão caindo os dividendos, olha, esse mês que maravilha, caiu R$ 1.500 aqui na minha conta. Vou tirar isso aqui e vou comprar alguma coisa para mim. Não, você tem que reinvestir esse dinheiro. Por quê? Porque lembra lá da bola de neve do Warren Buffett? Os juros vão trabalhando, os juros compostos vão trabalhando no seu dinheiro e aí eles vão fazendo esse dinheiro virar cada vez mais a bola de neve. É isso que você precisa entender. Então você tem que deixar esse dinheiro lá. Esse dinheiro não pode ser mexido. Então ele não se importa, por exemplo, com as oscilações na bolsa de um mês para o outro, se ganham mais, se ganham menos. Eles simplesmente vão lá e vão comprando aos pouquinhos. E isso vai garantir a construção desse patrimônio fantástico. Quarto, o filtro ético e de qualidade de governança. Isso aqui é muito importante. A Noruega tem um comitê rígido que exclui empresas envolvidas em escândalos, corrupção ou fraudes. O que isso faz? Protege que o dinheiro da população, esse dinheiro do Fundo Soberano, seja gasto ou colocado em empresas problemáticas, com governança, balanço confuso, dívida muito alta. Essas são bases para você fazer uma boa análise, por exemplo, de uma empresa, para que você também consiga, tá? Você tem que focar sempre em empresas líderes de mercado, lucrativas e resilientes, tá? Não adianta apenas ela pagar bons dividendos para você, não é assim que se classifica uma empresa. A última coisa que você vê é o dividendo. E aí, com relação aos fundos imobiliários, por exemplo, aos títulos públicos, a mesma coisa. Você tem que entender o que é cada título, para que você vai usar, então tem que saber ter esse filtro de qualidade. Esse é um passo a passo básico, tá? Que eu, você, qualquer um pode copiar. E o melhor, ele é um básico bem feito, ele é simples e ele funciona. As pessoas muitas vezes ficam em busca de apostas ou fórmulas mágicas, quando na verdade é só você fazer essa parte simples de forma consistente, com disciplina e paciência, que é o que a gente sempre fala aqui. Se você quiser conhecer mais sobre isso, eu te indico aí você conhecer o nosso canal Dividendos Enriquecem e também o nosso curso Planejamento Financeiro Inteligente. Eu vou deixar aí embaixo para você conhecer um pouquinho mais, tá certo? Então, o que nós podemos concluir disso? Diferente do que muitos especialistas vão dizer para você, e aqui é importantíssimo você separar o joio do trigo, porque tem muita gente querendo te enfiar curso goela abaixo, e aí eles falam para você, colocam um monte de empecilho, um monte de coisa, fala que você tem que montar uma carteira aí com 40, 50 ações, e é claro que você não vai conseguir controlar isso. Então, qual é a intenção deles? Que você fale, ah não, é muito difícil, vou colocar na mão deles e eles vão gerir meu dinheiro. Não façam isso, tá? Então é por isso que eu ofereço no YouTube, no Dividendos Enriquecem, o material gratuito de muita qualidade, tá? E para quem quer uma ajuda maior e economizar tempo, porque aí você vai ser guiado, aí eu indico o curso Planejamento Financeiro Inteligente. Você precisa de uma estratégia para montar o seu plano de aposentadoria e independência financeira. E isso, como você viu, são 4 passos. É bem simples. É trabalhoso porque até você entender, demora um tempo. Afinal de contas, né, ninguém nasce sabendo nada. Então, quando você vê aí, por exemplo, um jogador de futebol, né, como nós estamos na época da Copa do Mundo,
um jogador de futebol lá como Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar e outros, jogando daquela forma, lá atrás eles não começaram assim, eles começaram aos poucos, com a base, indo devagarzinho e foram evoluindo. Nos investimentos é a mesma coisa. Tá? Na sua profissão, a mesma coisa. Você começou aí de uma forma devagar, foi aprendendo, foi pegando experiência, e é assim também que funciona aqui. Mas aprenda a fazer. Ainda que você depois resolva delegar isso, mas pelo menos você vai ter o conhecimento para não ser enrolado e não ser enganado. É o que eu sempre falo, tá certo? Então, se você seguir o exemplo do Fundo Soberano da Noruega e conseguir desenvolver um método inteligente, você consegue criar uma estrutura eficiente. E aí você garante a tranquilidade, segurança e a liberdade financeira da sua família. Como é que eu sei disso? Eu estou desde 2010 estudando sobre a bolsa, estudando sobre investimentos e já estou bem adiantado no caminho, graças a Deus. Tenho hoje 54 anos. Se eu tivesse começado antes, eu já estaria aposentado, com certeza. Mas, graças a Deus, daqui 4, 5 anos, eu espero estar tranquilo, estar bem sossegado. Por quê? Porque você tem que entender que você tem que ser o autor da sua liberdade financeira. Não espere governo, porque não vai dar bom, tá? Ainda mais da forma como o país está indo aí com relação ao INSS. Se você gostou desse vídeo, compartilha, deixa o like e inscreva-se no canal. Eu vou deixar um outro videozinho aqui também muito interessante que eu tenho certeza que vai te ajudar neste caminho. Muita boa sorte e até o próximo vídeo.